Regularização fundiária de interesse social. Regularização fundiária é um caminho em busca da segurança da posse e da moradia digna. No surgimento do Brasil, quando os índios eram os únicos moradores daqui, os colonizadores europeus foram chegando e definindo que as terras eram deles. Assim, grandes porções de terras eram entregues a poucos donos, dando origem a uma grande concentração fundiária no Brasil. Os negros escravizados foram trazidos depois e não tiveram direito à terra para trabalhar e moradia digna. Com o fim legal da escravidão, os escravizados foram libertados, mas continuaram sem direito à moradia digna e à terra para trabalhar. Um século depois, grande parte da população continuava a sofrer com essa injustiça. Com o aumento da exclusão social e do êxodo rural, as cidades foram crescendo com grandes áreas irregulares. Muitos proprietários de terra simplesmente dividiam os terrenos e vendiam, sem registro e sem nenhuma infraestrutura. Hoje nossas cidades são marcadas por essas áreas irregulares, onde muitas vezes a falta dos títulos dificulta os investimentos públicos, prejudicando o direito do cidadão à saúde, educação e moradia. A diferença de se ter a posse é a importância de poder ser atendido ou não, de ter um endereço especificado, né, de realmente existir de fato. Você faz um documento de compra e venda onde você sabe que essa documentação juridicamente, entre aspas, não vai surtir muito efeito. Meu pai está com 89 anos de idade e ele nunca conheceu um título de uma terra. Porque nós crescemos na margem do rio, fomos informados por todas as nossas vidas que Beradeiro Ribeirinho não tem terra. O registro do título no cartório de imóveis é importante porque contribui na conquista de outros direitos. Essa é a Vila Coração, que fica em Salvador. Apesar de estarem há décadas aqui, os moradores não possuem os títulos dessas terras. A vida aqui no dia a dia é uma luta, que a gente tem dificuldade de tudo. A gente tem dificuldade de um transporte para levar seus filhos na escola, que aqui a gente não tem escola, não tem creche, nós não temos nada. Agora estamos em Xique-Xique, interior do estado da Bahia. Aqui nesse conjunto habitacional, os moradores também não têm os títulos dos lotes. Às vezes a gente tem medo, né, de perder, mas como a gente já fez tanto benefício na casa, pra gente perder é duro, né? Pra gente perder, a gente não quer perder. Muita pessoa sofre aqui porque não tem segurança por falta da documentação do seu lar. No bairro do Costa Azul, em Salvador, prédios novos foram construídos, mas os moradores também não têm os títulos e ainda enfrentam um outro problema. A gente está hoje numa área considerada área nobre. Às vezes, a expulsão de maneira diferente, de maneira lenta. Essas casas foram feitas para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos ou 0 salário. Aí de repente vem as pessoas que ganham 5 salários, mais de 5 salários mínimos, e vêm morar aqui tomando os nossos espaços. A regularização fundiária é um processo que vem acontecendo já há algum tempo no Brasil e mais recentemente me parece que é mais interessante a maneira como ela vem sendo feita, na medida em que ela agrega um conjunto de outros elementos que fazem com que a regularização não seja apenas um título de posse, mas seja também a possibilidade de acesso a bens e equipamentos existentes na cidade. A falta de regularização fundiária dificulta o enfrentamento de muitos problemas nas nossas cidades. Está acontecendo o seguinte, a degradação ambiental, sem limite, descoordenada, a Mata Atlântica, que protege a nascente, está se destruindo. De certa forma, não temos como reivindicar, por não termos em nossas mãos a escritura de nossas propriedades. Olha, a dificuldade que a gente sente é tremenda, porque a gente não tem crédito na praça. Por quê? Porque a gente não tem o título da terra. Como é que eu vou investir numa área que não é minha? Não tenho documento disso aqui. A partir da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, surgem novos instrumentos para enfrentar esses problemas.
Na Bahia, é instituída a política e o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social, com o objetivo de proporcionar à população de baixa renda acesso à terra urbanizada e titulada. A política estadual incorpora a regularização fundiária como uma intervenção pública que envolve aspectos jurídicos, urbanísticos, físicos e sociais, e foi elaborada num processo marcado pelo respeito à diversidade cultural e a participação de 3.000 pessoas em 15 audiências públicas. A regularização fundiária de interesse social é uma obrigação dos poderes públicos e deve ser implantada em articulação com diversos agentes de várias esferas e setores. Hoje a propriedade ela não é mais absoluta, como era antigamente, como era em outros tempos. Hoje a propriedade ela tem que cumprir uma função social, né? Então, se essa propriedade não cumpre essa função social, as pessoas que não estão tendo seu direito à moradia resguardados, né, que está previsto na Constituição, a Defensoria Pública pode atuar, né, seja ação de uso capião ou até diretamente com o poder público, uma concessão de direito real de uso. A participação da comunidade é fundamental na regularização fundiária. Primeiro, o que a comunidade tem que fazer é se organizar mesmo. Mobilização, tem que buscar o povo para um debate, para uma reunião e falar da importância. A gente precisa de união, a gente precisa de força, porque não é só Neuza, Nalva, Raidalva, Maria que vai lutar. O documento da terra é para todos, então a gente precisa de união, porque às vezes chega 2, 3 pessoas, ele ouve, eles recebem documento, mas pega o documento e bota lá na gaveta, entendeu? E tendo união, o pessoal está lá forçando mesmo, dando aquela prensa, eu creio que assim vai. Deve ser feito o levantamento fundiário, ou seja, conhecer a situação legal da terra ou imóvel. Para se entrar com uma ação, a gente tinha que saber quem era o dono, se ela era urbana ou se era rural. Porque se era urbana, tinha os meios, se era rural, tinha que ser através do INCRA e coisas assim, né? Através da Secretaria de Habitação, a gente descobriu que o terreno era rural, que aqui a parte é rural. E através da CEPLAN, a gente conseguiu descobrir que o terreno era particular. Descobrir se a área ou imóvel em questão é público ou particular determinará os instrumentos adequados para a regularização fundiária. Particular, a gente poderia conseguir o título de uso capião, não é isso? O uso capião coletivo, ele funciona quando a ocupação está há mais de 5 anos e que não tenha nenhuma intervenção judicial. O uso capião nada mais é do que uma forma de você adquirir a propriedade através do uso, né? Porque alguém deixou de ter essa propriedade pelo não uso dela. Então, o que aconteceu aqui com a posse desse terreiro especificamente, ele estava numa poligonal privada e houve um acordo de doação de posse pelos anos que essa família tem aqui. Esse terreiro ele tem mais de 100 anos. Se o imóvel for público, pode ser do município, do estado ou da União. Nesses casos, não é possível uso capião, mas outros instrumentos podem ser utilizados. Tem que fazer um levantamento dos beneficiários que vão receber essas escrituras. Então, a prefeitura solicita, define a poligonal que ela vai trabalhar, né, daquele bairro, daquela ocupação, daquele assentamento, tudo de acordo com a lei. E aí a gente define o instrumento e aí passa essa sessão para o município vai cadastrar essas famílias e essas famílias, em parceria com a União, vai receber sua escritura. Ainda falta medir a área e descobrir quantas metragens tem restando para que a gente possa entrar com um pedido. O cadastro físico deve conter o limite da área ocupada e as plantas das unidades habitacionais. E o cadastro socioeconômico deve ser feito com entrevistas com as famílias atendidas. Os instrumentos para a regularização fundiária devem ser adequados a cada tipo de situação. Se a propriedade do imóvel é particular ou pública, se está em área de proteção ambiental ou de risco, como encostas, edifícios abandonados e áreas alagadiças. Se a ocupação é recente ou já consolidada. Se são conjuntos habitacionais. E se são comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas, comunidades de pescadores, fundos de pasto ou terreiros de candomblé. Cumpridas as etapas de levantamento fundiário, cadastro e preparação da documentação jurídica, para finalizar, é preciso levar o título para ser registrado no cartório de imóveis.
A Política Estadual de Habitação de Interesse Social oferece a possibilidade de assistência técnica para o desenvolvimento de todas as etapas da regularização fundiária. Foi uma alegria, uma emoção. Para mim, eu só ouvia só falar. Digo, eu vou morrer, não vou alcançar isso, de jeito nenhum. Quem que não estaria feliz com um documento desse na mão? Eu estou. O processo de regularização fundiária é um processo através do qual se legaliza a inserção das pessoas na cidade. Processo esse que, além da distribuição de um título de posse legalmente reconhecido, deve também ser acompanhado por todo o arsenal, digamos assim, de elementos que compõem a vida na cidade. Infraestrutura, educação, saneamento, saúde, espaço público. Eu aprendi na vila que para a gente viver tem que lutar. Sem luta não há conquista. Sem luta não há conquista. Se a gente não, no caso, a gente está querendo infraestrutura da rua, está querendo telagem de campo, mas se a gente não lutar, a gente não vai conseguir. Quando a comunidade se organiza, os grupos sociais mostram que tem força, você vê que com certeza acontece. Regularização fundiária é um caminho para a segurança da posse e da moradia digna, um direito do cidadão.